Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os reatores bioquímicos. Então, lá em cinética, nós falamos um pouquinho sobre a cinética enzimática, né? Falamos sobre a cinética enzimática, Michaelis-Menten, sobre as inibições, escrevemos as leis de velocidade para cada um dos casos, e nós também vimos um pouquinho sobre a cinética fermentativa, né? Então, na cinética fermentativa, a gente tinha a equação de Monod para crescimento lá na fase exponencial, mas nós também escrevemos outras leis de velocidade para descrever as outras etapas de vida no meu micro-organismo, né? Então, a gente está falando de alguém que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, a gente tinha várias equaçõezinhas, né? Lembram? Então, a gente tinha o RG, que era da fase de crescimento exponencial, a gente tinha o R de morte, o R da fase de crescimento estacionário, o R do consumo de substrato. Então, a gente tinha várias leis de velocidade, certo? Várias. E cada uma dessas leis descrevia um determinado momento da minha vida no meu micro-organismo. Então, assim, para o projeto de reatores bioquímicos, para os projetos de reatores enzimáticos ou fermentativos, a gente ainda vai estar trabalhando com os reatores muito semelhantes aos reatores químicos. Então, quando a gente fala assim, um reator batelada no reator químico, pode ser uma dorna de fermentação em reatores fermentativos. O meu CSTR de reatores químicos, aqui em reatores bioquímicos, muitas vezes a gente chama de quimiostatos, mas é um reator CSTR contínuo, agitado. Então, da mesma maneira que lá, né, em cinética química, a gente escrevia a lei de velocidade, né, o RA, e colocava ele dentro da equação de projeto do reator, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês vão escrever o R, né, para a cinética enzimática ou para a cinética fermentativa, e vai colocar dentro da equação de projeto do reator que vocês vão trabalhar. É a mesma coisa, tá? Então, aqui a gente vai escrever a lei de velocidade. Então, vocês podem ir para o laboratório, coletar dados cinéticos, né? Mesma coisa que a gente fez em análise de dados químicos, vocês podem fazer para reatores para cinética enzimática e cinética fermentativa. Vocês vão determinar, né? Lembram que a gente fazia lá em cinética? A gente determinava o KM, o V máximo, lembram? Então, vocês vão fazer aquilo. E com esses parâmetros, a gente vai escrever o RA e esse RA a gente vai colocar dentro da equação de projeto do reator. Com isso, a gente vai determinar, se for um reator batelado, a gente determina tempo, volume desse reator, conversão final, certo? Se for um reator contínuo, por exemplo, a gente pode determinar uma dada conversão final, fazer uma associação de reatores enzimáticos e fermentativos, certo? A gente pode trabalhar com eles em série, com eles em paralelo, podemos determinar a conversão final, o volume que eu preciso ter em cada um dos reatores. Então, assim, o escopo, né, é o mesmo, tá? A ideia é a mesma. A única coisa é que vocês vão ter que adaptar para o processo bioquímico. Então, vocês vão utilizar os recursos para determinar, né, o KS, o KM, o V máximo, né? Então, no lugar de determinar Ka, os Ks, né, da cinética química, vocês vão determinar os parâmetros da equação de Michaelis-Menten, por exemplo, tá? Então, a ideia é a mesma, vocês só vão adaptar o R, né, a lei de velocidade, para a cinética enzimática ou fermentativa, que a gente já viu no semestre passado. Gente, eu vou deixar nesse material o link, tá? Para que quem tem dúvida possa assistir essas aulas de reatores enzimáticos e reatores fermentativos, tá? Como escreve as leis de velocidade, porque a gente vai utilizar aqui, certo? Uma continuação. Esse exercício, eu já apresentei ele para vocês lá no semestre passado, mas eu não dei muita ênfase nele, tá? Porque o objetivo era trazer ele aqui mesmo, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um processo muito utilizado na indústria, que é o processo de fermentação
da glicose, essa glicose pode vir da cana-de-açúcar, né, por exemplo, para produzir etanol. Então, essa reação é feita num reator batelada ou dorna de fermentação, que não deixa de ser um reator batelada, utilizando a Saccharomyces cerevisiae, certo? Então, vocês estão lá na indústria e vocês querem determinar como o reator de vocês, como a dorna de vocês trabalha, como que a concentração celular varia dentro do reator, como que o substrato varia, como que é a concentração do produto. Olha, eu tenho o pico máximo de produção do produto? Não tenho. Se eu tiver o pico máximo de produção de produto em 10 horas, por que eu vou parar e esvaziar minha dorna com 5 horas? A produção máxima é 10. Então, a ideia aqui é vocês acompanharem, fazerem um acompanhamento com o tempo de como as células, os substratos, os produtos e as velocidades de reação, elas variam ao longo do tempo, tá? Por quê? Porque isso é importante para vocês, isso vai otimizar o processo de vocês, vai falar assim, olha camarada, tá faltando substrato, a velocidade de reação está indo muito baixa. Vamos aumentar a comidinha do micro-organismo para que ele trabalhe e produza mais etanol, por exemplo, que é o objetivo desse exercício. Então, a ideia é fazer esse monitoramento para que vocês possam conhecer o processo de vocês e possam intervir se for necessário, tá? Então, esse é o objetivo de hoje. Então, é fornecido para vocês a concentração inicial de células, né? E também a concentração do substrato inicial, que é a glicose, tá? São dados muito fáceis de serem obtidos. E também foi fornecido para vocês algumas constantes, por exemplo, as das inibições, o CPs, o N, a velocidade máxima, o KS, o M da manutenção e também os coeficientes, tá? Os YZ. São coisas que vocês podem obter no laboratório, mas também vocês podem buscar referências, tá, sobre o assunto que vocês têm esses parâmetros, já que é uma reação muito conhecida, né? A fermentação da glicose e a etanol. Uma salva aqui que vocês podem ver que a gente tem o CP asterístico da inibição. Por quê? Porque aqui na fermentação da glicose e etanol, a gente tem um fenômeno de inibição pelo produto. Então, lá na nossa dorna de fermentação, né, no nosso reator batelado, a Saccharomyces está lá fazendo a fermentação da glicose até o etanol. Só que esse etanol que ela produziu é um inibidor. Então, esse etanol, quanto maior a concentração de etanol no meio, mais a Saccharomyces, né, sente e mais devagar é a transformação dela, né, a fermentação. Então, aqui a gente tem a inibição pelo produto. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é o quê? Os balanços, né? A gente escreve os balanços do nosso reator batelada e depois, né, bonitinho. Então, aqui a gente tem, depois a gente colocava o RA dentro da equação do balanço, certo? Só que aqui, diferentemente do balanço químico que a gente tinha antes, aqui no balanço de fermentação, a gente não está trabalhando com um componente só, né? A gente tem células que nascem, crescem, reproduzem e morrem dentro do meu sistema. Eu tenho o meu substrato, né, que seria o meu reagente, né, que no caso aqui é a glicose, que ela está sendo consumida, então ela diminui com o tempo. Mas eu também tenho o meu produto que está sendo formado com o tempo. Então, a gente vai trabalhar já logo de cara com 3 equações. Uma para o substrato, uma para a célula e uma para o produto. Então, vocês vão pegar a equação do balanço do reator batelada e vão, né, colocar aqui todo mundo bonitinho. Isso daqui a gente trabalhou lá na aula de cinética, tá? Então, se a gente quer a concentração de células, SCC, a gente vai ter o quê? A gente vai trabalhar com a taxa líquida de células que eu tenho no meu sistema. Que seria quem? Seria o RG de crescimento exponencial, então quanto de células está crescendo no meu sistema, menos o RD de morte. Então, eu tenho a taxa líquida de célula, o tanto que cresceu, menos o tanto que morreu. Por isso que eu tenho RG menos RD, certo?
Também vou escrever o balanço para o meu substrato. Nesse meu balanço do meu substrato, por isso que é o S aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter aquilo que foi consumido para formar as minhas células, né, aquele substrato consumido que eu utilizei para que eu pudesse formar novas células, por isso que tem um RG aqui, menos aquele substrato que foi utilizado para a própria manutenção celular, certo? Para aquele substrato para manter a vida na minha célula. Então, por isso que eu tenho a diminuição dessa parcela, certo? Do quanto de substrato que eu utilizei para fazer o crescimento da minha célula, menos o quanto de substrato que eu utilizei para manutenção, para a minha viabilidade celular daquilo que eu já tenho, tá? E por fim, nós temos o balanço de massa do produto, então CP do produto. Se eu tenho o CP do produto, eu também, vou estar trabalhando com o meu RG. Pela estequiometria, o R do produto vai ser igual, meu coeficiente estequiométrico do P e do C, vezes o RG da minha fase de crescimento exponencial, certo? E eu tenho aqui abertas as minhas equações dos meus R's, que a gente discutiu também já lá em cinética. Então, aqui é o meu RG da minha fase de crescimento exponencial, RD da fase de morte e RSM, que seria a minha de consumo do meu substrato, ou consumo para manutenção celular, perdoe. Aqui eu tenho o CP asterístico e elevado a N já, porque eu já estou contando que no meu meio eu tenho a minha inibição pelo meu produto etanol. Então, eu já tenho o meu RG escrito de forma que eu leve em conta a minha inibição pelo meu etanol, pelo meu produto. Então, a gente pode combinar essas equações das leis de velocidades e dos balanços de massa, e a gente pode combinar e obter esse conjunto de equações. Então, aqui a gente tem como a concentração celular, como a concentração do substrato e a concentração do produto variam com o tempo. Gente, vocês podem ficar livres para utilizar o que vocês quiserem de recurso para poder resolver esse sistema de EDOs. Pode ser um método numérico, utilizando um Range-Kutta ou utilizando um Euler, ou vocês podem utilizar uma linguagem de programação, pode ser o Python, pode ser o MATLAB, o Polymath, como vocês queiram, tá? E a gente vai graficar, então, como as nossas concentrações variam com o tempo. Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar as bibliotecas. Então, eu importei a biblioteca para que eu possa utilizar a função solveVP. E também eu vou chamar, eu vou abreviar o matplotlib pyplot como PLT para que eu possa utilizar essa função lá embaixo na hora de plotar os meus gráficos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar as listas vazias, porque esses camaradinhas aqui, o RG, o RSM, o RD e o K observado, eles não fazem parte da minha EDO. Então, eles não saem prontos, quando eu for rodar o meu programinha, Então, eu tenho aqui as minhas EDOs em D de CC, D de CS e D de CP. Então, o meu RD, o meu RSM, K observado, eles não fazem parte da minha EDO. Então, por isso, eu vou declarar essas listas vazias e depois eu vou preenchê-las, certo? Com esses parâmetros, para que eu possa chamar e plotar. Então, eu preciso fazer essa jogadinha aqui, tá? Se vocês não fizerem isso daqui, não tem problema. O programa de vocês vai resolver o sistema de EDOs e vocês pedem para ele mostrar separadamente os valores e vocês podem utilizar o Excel, por exemplo, para gerar os gráficos de RG, RGSM, o RD e assim por diante, tá? Sem problemas, muita gente faz isso, tá? Então, primeira coisa que a gente faz, a gente declara, Então, nós vamos definir a nossa EDO, nós vamos ter o T sendo T mesmo, A gente não tem D de CC sobre DT, Então, vai ser ele mesmo, Então, aqui a gente tem D de CC sobre DT, então, o meu T vai ser igual ao meu T normal, Então, lá da minha função EDO, eu tenho o T e o Y. Então, o meu T
vai ser esse meu t mesmo, né? Esse meu t que está aqui variando embaixo. Mas esse meu y, esse meu argumento, uma hora ele vai assumir c de c, a outra hora ele vai assumir o c de s e a outra hora ele vai assumir c de p. Então, o meu y, ele vai ser quem? Vai ser cc, c de s, c de p, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui. O meu y, ele vai ser o c de c, outra hora ele vai ser o c de s, outra hora ele vai ser o c de p. Mas para cada valor, né, para cada rodada que ele for fazer, ele precisa armazenar esses dados. Então, ele vai armazenar lá na minha matriz, na primeira coluna, na minha primeira coluna que se chama 0, na coluna 0, eu vou armazenar os valores de C de C. Lá na minha matriz, a segunda colunazinha, ele vai armazenar os valores de C de S, então, por isso, na posição 1. E na posição 2, que é a minha terceira coluna da minha matriz, ele vai armazenar os valores de C de P. Entenderam? Então, eu tenho que o meu y, ele vai ser quem? Ele vai ser C de C, C de S, C de P, só que eu preciso armazená-lo, eu vou armazenar na minha coluna 1, na minha coluna 2, na minha coluna 3, né? Nas minhas 3 colunas. Primeira coisa que eu faço, eu pego todas aquelas minhas equações que não são EDOs, né? No caso, meu RD, RG, RD, R de SM, e coloco aqui, né, dentro da minha definição da minha EDO. Coloquei lá. E depois eu coloco as minhas EDOs. Linda e maravilhosa. Então, eu reescrevi as minhas EDOs aqui e pedi para me retornar quem? O D de CC, o D de CS e o D de P, certo? Vocês podem ver que aqui eu chamo as constantes aqui, eu não substituo os valores. Então, aqui a gente coloca as constantes, os valores das constantes, certo? E a gente vai falar o quê? Olha, a gente quer que o nosso programa rode de um tempo 0 até um tempo de 12. Aqui é 12 minutos, se não me engano. Até 12. Eu não sei se é 12. Pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50. Vocês vão chutar um valor aqui, vão rodar os gráficos. Pode ser que vocês vejam que ele não chega num patamar. Não fica bom, falta dados. Ou ele chegou aqui e ele ficou contando 100 pontos, uma linha reta. Chegou num patamar e não acontece mais nada. Então, vocês podem trocar antes. Então, vocês podem parar antes. Então, esse final aqui, vocês vão jogar de acordo com a forma dos gráficos que vocês vão obter lá embaixo, tá? Então, aqui a gente chamou 12, né? Esse meu T. O 0 vai ser o T inicial, o tempo inicial. E o 12 vai ser o tempo final, que aqui se refere ao tempo mesmo, né? Então, eu vou fazer, né, com que eu tenha essa variação de 0 a 12, vai ser de 1 em 1, né, até um valor total de 13. Por que eu coloquei 13 aqui? Porque o 0 conta um ponto. Então, seria 12 pontos mais o 0, por isso 13. Ou seja, 12, né, e mais 1. Então, por isso que vai até 13 aqui, tá? Aqui a gente tem as nossas condições iniciais. Então, são as condições iniciais dos das minhas 3 equações, certo? Então, seria a condição inicial do CC, a concentração inicial do CS e a concentração inicial do CP. O exercício forneceu que a concentração inicial de células era 1, né? A concentração do substrato era 250 e a concentração do produto no início é 0. Eu não tenho etanol no início do meu processo, então é 0. Então, aqui eu tenho as minhas condições iniciais. Então, eu vou resolver, vou chamar minha função, que no caso vai ser o solve-VP, né? Eu vou resolver a minha EDO utilizando o solve-VP. Vou chamar a minha função, que no caso aqui eu chamei ela de EDO, tá vendo? Podem chamar o nome que vocês quiserem. Então, chamei o Tzinho aqui, para ele me falar qual vai ser o intervalo inicial e final. O Y0, quem que é o Y0? Y0 são os pontos, né, que eu chamei. Vai ter uma quantidade de pontos, que vai ser o Tval igual a isso daqui, né, de pontos que eu vou ter no meu intervalo. E o método que eu vou ter para resolver o meu... Isso aqui vocês não são obrigados a colocar.
O método que eu pedi para ele resolver é o método BDF, tá? Então até aqui, eu já resolvi a minha DO, tá? Já resolvi minha DO. Quem quiser pode pedir para plotar já o CC, o CS e o CDP. Mas como eu falei antes, eu quero plotar também as minhas velocidades de reação. O meu K, né, como a minha velocidade específica varia, e também o meu tempo. Então, como eles não participam da minha reação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso chamar eles numa lista individual, por isso que eu declarei as listas vazias lá em cima. E eu preciso fazer um for i aqui para que eu possa rodar o programa, certo? E ele armazenar valores dentro, né, daquela minha matriz vazia. Então eu vou rodar o meu programa, certo? Vou fazer uma interação e ele vai achar os valores do RG, RSM, RD e do K observado e vai preencher, tá vendo? Nesses camaradinhas aqui que eu tinha declarado como vazios. Então, essa parte do código é justamente para isso. É para que eu possa gerar um vetor daquelas variáveis que não participaram, né, não são a EDO, não são os parâmetros da EDO, né, não são as variáveis da EDO, para que eu possa plotar. Então, eu vou fazer primeiro um for i que vai ter o tamanho do nosso vetorzinho que está aqui em cima. Por quê? Porque ele precisa ter a mesma dimensão. E eu vou fazer de 1 variando, né, no range até o res, para que tenha o mesmo tamanho do res que eu resolvi aqui para resolver o meu solve, tá? Então, isso aqui vocês podem copiar, sempre vai ser a mesma coisa. E agora eu falei o seguinte, eu estou falando para ele, agora eu não quero que você armazene aqui mais, tá vendo? Né? Nas posições das minhas matrizes. Agora eu quero que você armazene aqui no meu res, né? No tamanho que eu tenho no meu res aqui de cima. No y0 na posição, né? Na primeira coluna, depois na segunda coluna, depois na minha coluna. E o i é porque eu vou estar iterando isso daqui. Eu estou fazendo um for i que vai de 1 até o res de t, tá? Então, eu vou fazer uma iteração. Vou copiar todas as minhas equações aqui de interesse, ou seja, são as equações que não são EDO, só copiei elas aqui de baixo, e depois eu utilizei essa função append simplesmente para pegar todos os valores que eu gerei, né, do meu RG aqui, do meu RSM, do meu RD e do meu K observado, todos esses valores eu estou utilizando o append para que eu possa preencher esses valores dentro, né, dessas minhas listas vazias que eu tinha declarado lá em cima. Então, dessa forma, eu rodei o meu programa, preenchi as minhas listas vazias e agora eu posso, pessoal, chamar essas listas vazias aqui, ó. Estão vendo? Só chamá-las, né, para que eu possa plotar os meus gráficos. Pedi para plotar os meus gráficos, então aqui a gente tem como o RG, né, como a velocidade específica da reação da fase de crescimento exponencial varia ao longo do tempo. Ó, vocês podem ver que tem a fase do crescimento exponencial, aumenta, 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 até ela perto do 8. Depois ela começa a diminuir. O RSM e o RD, né, o pessoal só vai morrendo, só vai consumindo, então ele vai aumentando com o tempo. Coerente. Aí depois a gente plotou as concentrações, a concentração do substrato e a concentração do produto. Vejam bem, a concentração do substrato começa a cair. Ela já cai, ó, próximo do 8, bastante. Então significa que é condizente com o meu RG. Ó, eu tenho aqui, enquanto a minha concentração de substrato está relativamente alta, eu tenho um RG alto. Aí, a minha concentração do substrato caiu mais bruscamente, então a minha velocidade específica, a minha velocidade de formação das minhas células vai cair também. Por quê? Porque o meu substrato, que é a minha glicose, começou a diminuir. Então, a minha velocidade, né, da reação diminui também. O meu produto, como esperado, aumenta ao longo do tempo. Ainda bem, né? O meu K observado diminui, né? Justamente porque a gente também tem uma diminuição aqui.
E a gente tem a nossa concentração celular. Então, eu estou vendo aqui que a minha concentração do celular, de acordo com que o tempo vai aumentando, passando, ela também vai aumentando, porque mais células estão sendo geradas. Tá ok? Basicamente é isso. Graficamos, né, todas as nossas concentrações, os nossos R's em função do tempo, certo? Voltando aqui, como tarefinha, eu trouxe esse exercício que vai estar na lista, que eu gostaria que vocês resolvessem. É um exercíciozinho dos modelos. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que todas aquelas partes dos modelos, de um parâmetro ajustável, zero parâmetro ajustável, e assim por diante, também são utilizados para sistemas bioquímicos. Então, aqui a gente tem uma tese, né, feita em 1987, no qual o camarada ele realizou uma série de medidas em diferentes tempos de residência e um reator bioquímico. Nesse reator a gente tem enzimas imobilizadas por uma reação de hidrólise da hidrólise da lactose para glicose e galactose. Então, são apresentados dados de composição desse efluente, são apresentados nessa tabela aqui, e nós fizemos então, nesse tipo de reator, uma injeção do tipo pulso, e nós injetamos acetato de sódio, tá? Na entrada do reator. A vazão do líquido foi mantida constante no valor de 6 centímetros cúbicos por minuto. Então, aqui a gente tem valores de concentração e valores de tempo, tá? Então, é pedido para que vocês utilizem esses dados para determinar o tempo de residência médio do fluido do reator, que vocês estão carecas de saber fazer já, né? Para que vocês possam utilizar também o método da variância para determinar o Pecler e também determinar o número de tanques em série, né? Para que pode fornecer um tempo de residência comparável ao observado no presente experimento. Então, aqui é só um exercício para que vocês possam ver mesmo que todas aquelas equações, todos os modelos que a gente viu para modelos químicos também se aplicam a modelos bioquímicos. Certo, pessoal? Vou deixar esse exercício na lista. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo, tá? Eu estou à disposição. Muito obrigada e tchau, tchau, pessoal!